Oi, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui de novo para mais uma aula do curso de Gestão Escolar. Espero que vocês estejam gostando, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as funções da gestão escolar, tá? Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre os diretores. Os diretores escolares, eles são chefes ou são gestores? Então, a gente começa com esse vídeo, essa videoaula, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre essa função, ok? Ó, qual é o papel do diretor escolar? O papel da direção escolar é um papel de muita importância para a organização e funcionamento dessa instituição, tá? Em seus aspectos físicos, sociopolítico, relacional, financeiro, material e pedagógico. Físico por quê? Vamos lá. O gestor escolar, assumindo esse papel de gestão, o diretor, né? O papel de gestão, ele vai ter que trabalhar a parte administrativa da sua escola. O que seria o aspecto físico? Ele tem que zelar pela manutenção do seu espaço físico, da infraestrutura da sua escola. Quando a gente fala de manutenção, voltando para a área administrativa, a gente fala de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. São 3 tipos de manutenções que existem, tá? A preventiva é aquela manutenção que vai prevenir que algo aconteça, tá? A manutenção corretiva é aquela que eu faço após acontecer alguma coisa. Quebrou o vidro da janela, eu vou lá e conserto. Então, eu fiz uma manutenção corretiva. Queimaram as lâmpadas do corredor. Eu fiz uma manutenção corretiva, tá? A manutenção preventiva seria o quê? Eu sei que a cada tantas horas eu tenho que trocar a lente do meu data show. Então, eu faço um programa, né, de manutenção preventiva para que eu possa trocar a lente antes que ela quebre. E o que seria manutenção preditiva, né? A preditiva seria o quê? Eu sei que eu tenho prazo de trocar a lente do meu data show a tantas 10 mil horas, por exemplo. Eu tô com uma expectativa de trocar essa lente daqui a 2 meses, que é quando completa esse tempo. Mas eu já tô sentindo que a lente tá ruim. Então, o que eu faço? Eu vou trocar ela na semana que vem. Então, essa é uma manutenção preditiva. Ela tá na intermediária entre a preventiva e a corretiva, ok? Sociopolítico. Sociopolítico seria o quê? Política no sentido de democracia, né? E sócio no sentido de sociedade. Então, ele tem essa obrigação sociopolítica de quê? De gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, gerenciar opiniões diferentes, divergentes, tá ok? O relacional entra na mesma área. O financeiro, que é aquela parte que a gente vai ver lá na frente também da parte do orçamento, fluxo de caixa. Financeiro porque o diretor escolar ele tem um valor X. Vamos pensar numa escola pública. O diretor escolar ele vai receber um valor da prefeitura ou do governo para ele gastar durante um trimestre, né? Então, sei lá, ele recebeu 200 mil reais para gastar num trimestre. Então, ele tem que ter uma noção financeira suficientemente capaz de conseguir gerenciar esse custo para 3 meses de forma que ele não zere o seu caixa, tá? Que é o que a gente vai ver lá na frente. Ele tem que ter o que a gente chama de capital de giro, né? Esse capital de giro é o que vai dar margem, que vai dar sobrevida para ele, vai dar um fôlego enquanto ele não recebe outro repasse. Pensando na escola privada, a mesma coisa. Eu tenho que ter um capital de giro, ou seja, o capital de giro que é uma reserva financeira no meu caixa para suprir possíveis problemas financeiros, como inadimplência, que pode aumentar de uma hora para outra, como essa crise que a gente está vendo aí, que muitas escolas estão quebrando. Suprir talvez uma manutenção corretiva, que eu tenho que fazer, sou obrigada a fazer, mas não estava contando com isso, entre outras coisas, tá? A parte material, que entra dentro da manutenção corretiva, entra dentro de uma previsão que a gente faz, né, um planejamento financeiro, estratégico, administrativo, e a parte pedagógica, que é o quê? Gerenciar todo esse conteúdo, conceitos, currículo, programa, plano de aula para dentro do ano letivo, ok?
Os gestores devem conscientizar-se de que seu papel na escola de hoje é muito mais de um líder do que de um burocrata, tá? Seu papel não é apenas o de cumprir as leis e regulamentos. A liderança precisa se desenvolver na capacidade de comunicação e de auxílio à sua equipe na definição de propósito ou estratégia. Então, assim, eu como líder, eu tenho que auxiliar a minha equipe para que tudo corra dentro do programado, do planejado, dentro de uma estratégia. E essa estratégia ela tem que ser para uma ação compartilhada. Eu, como diretor, não trabalho sozinho. Eu não mando na escola. Eu, como diretor, eu coordeno uma equipe com uma visão financeira, administrativa, pedagógica, docente. Então, eu tenho essa ampla visão para gerenciar toda a minha equipe, tá? Se isso não ocorrer, as ações ficam fragmentadas, aí a gente não tem uma administração participativa. O diretor deve dirigir, coordenar e assumir no grupo o compromisso para que a escola funcione no trabalho conjunto, numa construção coletiva. Voltando a falar do coletivo, voltando a falar do participativo, tá? Precisa ter predisposição para o trabalho coletivo, então, assim, o perfil do diretor escolar, né? Ele tem que ter essa predisposição de trabalho coletivo, trabalho em equipe, ser articulador e mediador dos segmentos internos. Gente, meu filho, trabalhar em casa dá nisso. Vai pra lá, filho, fica lá na sala com sua irmã rapidinho. Ser articulador e mediador dos segmentos internos e externos, ou seja, o diretor tem contato também com fornecedores, tem contato com a prefeitura, com os órgãos, então ele tem um contato totalmente externo, né? Ter iniciativa e firmeza de propósito para a realização de ações, ser conhecedor dos assuntos técnicos, financeiros, pedagógicos, administrativos e legislativos. Então, o que a gente já falou. E é aquilo que a gente sempre costuma dizer, pessoal, um professor, né, o pedagogo, quando a gente se forma, tá, a gente não para de estudar nunca. E eu acredito que isso seja como qualquer outra profissão. O médico, quando ele se forma, ele simplesmente não vai, virei médico, não estudo mais. Não, porque a medicina está totalmente em movimento, não é algo constante, fixo. Então, a gente está sempre em constante amadurecimento, constante busca, procura para melhorar, para aprender, né? E o diretor escolar ele tem toda essa área. Então, quando a gente fala de gestão, a gente não pode se limitar a uma única coisa. A gestão, eu estou gerindo um processo. E qual que é o processo do diretor escolar? O processo do diretor escolar, da gestão do diretor, é toda a escola, tá? Espírito solidário ético, iniciativa e firmeza de propósito para a realização de ações, ser conhecedor da realidade da escola. Então, eu como diretor, tenho que conhecer a minha escola, a minha clientela, a minha equipe, ter credibilidade na comunidade, ser um defensor da educação e sempre se avaliar. Ter liderança democrática e capacidade de mediação, como que a gente falou. Eu sou o diretor, faço o que eu digo, porque eu quero assim e ponto. Não. Eu tenho que ter uma liderança, o espírito de liderança. Um bom diretor, ele tem que ter esse espírito de liderança em si. Saber delegar. Então, assim, eu sou diretor, mas eu não faço tudo sozinho. Eu tenho uma equipe, então eu tenho que saber delegar atividades, tá? Ter capacidade de resolver problemas e ser transparente e coerente com ações. Ação integrada não é uma ideia, e sim um processo, por isso não basta compreendê-la, nem mesmo apenas aceitá-la, é preciso vivê-la. Aqui uma pequena referência bibliográfica para esse primeiro módulo, né, da aula de hoje, a primeira parte. Então, a gente encerra aqui as funções do diretor. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre o orientador, o coordenador escolar, ok?